Muito obrigado pela palavra, Gabriel Zanardi. Aqui quem fala é Gabriel Fagundes. E hoje, no Gibi, eu vou contar para vocês uma matéria super interessante sobre as questões palestinas, os conflitos, as causas, o desenvolvimento e as consequências de todos esses problemas e estes conflitos bélicos que nós temos na região desde muito tempo. Mais precisamente, desde o fim da Primeira Guerra Mundial. Vamos começar pelo fato de que desde as origens, né, há muito tempo atrás, no tempo da Babilônia e do Império Romano, os judeus foram expulsos da Palestina, essa região tão comentada acerca em todo o globo, né, em todo o mundo, que esse episódio é chamado de diáspora judaica, em que os judeus foram expulsos da Palestina pelos babilônicos e pelos romanos, tá bom? E ao final do século XIX, em 1890 a 1880, foi criado pelo escritor austríaco judeu Theodor Herzl o movimento sionista. E o que é isso? É um movimento que representava a busca pela retomada da Terra Prometida, que também é chamada de Sião, movimento sionista de Sião, né? Enfim, é um movimento da Terra de Sião, né? Que é a Terra Prometida, que nada mais é que a Palestina, né? Que é os judeus quererem retomar esta terra, né? Esta parte aqui, segundo a eles, é devida, né? Foi criada também em 1897 a OSM, Organização Sionista Mundial, na Suíça, com sede na Suíça, tá bom? E ela, de alguma forma, iniciou-se um gradativo processo migratório de judeus para a região da Palestina. Antes da Primeira Guerra, antes das guerras mundiais, ou seja, um século, né, que a gente está falando... Não, um século não, está falando de 2 décadas, isso. Então, um tempo antes das primeiras guerras mundiais, ou seja, no fim do século XIX, 1890, começou-se já esse processo migratório, né, dos judeus migrarem para a Palestina. Mas era algo ainda muito gradual, pouco intensivo. Isso vai intensificar bastante após a Segunda Guerra Mundial, que eu vou falar os motivos. Podemos também falar que após o término da Primeira Mundial, o que aconteceu? Relembrando um pouco, remember, pílulas históricas. Antes da Primeira Guerra Mundial, ou seja, durante, quem possuía o comando sobre essa região da Palestina, do atual Israel, da atual Cisjordânia, era o Império Turco Otomano. Então toda essa região, toda essa área, todos esses territórios estavam dominados, estavam sendo governados pelo Império Turco Otomano. E aí, após o fim da Primeira Guerra Mundial, com a dissolução do Império Turco Otomano, a Inglaterra, né, o Reino Unido, ele assumiu o controle dessas áreas, ele constituiu a criação do Estado judeu, que no futuro seria o Estado de Israel. Judeu Israel, sacou? Causando uma série de instabilidades locais, principalmente entre os árabes, né, que eram os muçulmanos, que eram os caras tipo Flamengo e Vasco, treta, e muito entre os dois povos, né? E aí esse povo, mas após a Segunda Guerra Mundial, esse movimento se intensificou bastante. Por quê? Por causa do Holocausto, quando a Alemanha nazista, ela simplesmente exterminou 6 milhões de judeus, né? Isso é fato comprovado, né? Ou seja, é muito judeu. Então os judeus, eles foram, né, antes, né, 2 décadas, como eu falei anteriormente, ou seja, 1890, ali quando a OSM foi criada, a Organização Sionista Mundial, esses movimentos eram graduais, pouquinhos, mas a partir da Segunda Guerra, ou seja, né, já estamos falando de quase 5 décadas depois, né? Ou seja, 47 anos depois, esse movimento foi muito intensivo, porque era o único lugar do mundo que os judeus eram aceitos, né? Bem, não são aceitos por causa dos muçulmanos, mas se sentiam em casa, entende? Porque, poxa, o lugar onde eles viviam na Europa, eles foram exterminados por completo, né? E já Sião, a Terra Prometida, era um lugar meio que, pelo menos eles se identificavam, né? É muito importante isso, a gente levar em consideração, tá? E aí, após a realização de acordos entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética, que foram quem ganharam a Segunda Guerra Mundial, importante, realizou a partilha da Palestina, a região aí que a gente está falando desde o começo do vídeo, da reportagem, em 1947. Teve um probleminha, digamos assim. Os judeus ficaram com 57%, já os árabes ficaram com 43%. Mas, Gabriel, cadê o problema aí? Então, o problema é que os árabes eram a maioria. Aí fala, poxa, a maioria ficou com a minoria dos territórios. Aí eu falei, sim. Então, esse foi o problema. Porque
Então, já que os árabes eram a maioria e ficaram com menos territórios, eles ficaram meio insatisfeitos, né? E, portanto, é importante falar que nessa partilha, Jerusalém estava dividida entre as duas nações, entre os palestinos e entre os judeus. Eu já falei o nome palestino, vai ser ainda entre os muçulmanos e os judeus, tá bom? Então, Jerusalém seria administrada pela ONU e os dois países seriam donos, tá bom? Só que no ano seguinte, mas já tinha, as rivalidades se acirraram, né? Entre os judeus e os muçulmanos. Entretanto, em 48, ou seja, no ano seguinte, houve a criação do negócio extra aí, que o negócio piorou mesmo ainda, que foi a criação do Estado de Israel. E aí, o que aconteceu? A configuração, né, do Estado de Israel, quando ela pegou e distribuiu, né, criou um Estado, um governo para os judeus, um governo judeu, ela não agradou os povos árabes do Oriente Médio, que iniciaram uma ofensiva, ou seja, um ataque no mesmo ano, em 48. E essa guerra foi chamada de a Primeira Guerra Árabe-Israelense. E ela foi liderada por Egito, a Transjordânia, que hoje é Jordânia, Líbano e Síria. E aí, enfim, a conclusão foi: os israelenses ganharam, ou seja, os judeus ganharam. É importante deixar agora que a partir da criação do Estado de Israel, quando eu me refiro a israelenses, eu estou me referindo aos judeus, porque o Estado de Israel é um Estado judeu, né? Então, quando eu falo israelenses versus palestinos, é como se eu estivesse falando para os senhores. Os judeus contra os muçulmanos. É muito importante essa conotação, tá bom? E aí, por que um dos motivos que o Estado de Israel ganhou essa guerra? Porque eles tinham um apoio diplomático e militar dos Estados Unidos, que era a maior nação naquela época, tá bom? Que os Estados Unidos também aproveitou um pouco, que segundo a doutrina Truman, era importantíssimo, era crucial você ter nações, estados econômicos fortes fora dos Estados Unidos, principalmente na Ásia, que era era a região perto da União Soviética, da URSS, tá bom? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fechou? E aí, após, né, o fim da guerra, a Israel conseguiu mais territórios ainda, né? Porque ganhou a guerra de 48, a Primeira Guerra Árabe-Israelense. E aí teve um problema. Por quê? Porque, o Egito ficou com a faixa de Gaza, que era a partinha da esquerda aqui. Bom, mostraremos um mapa posteriormente. Se segure, mas eu vou falar aqui em voz alta, né? Então, a gente vai ter aqui, nessa partezinha esquerda inferior, olhando de norte, vai ter a faixa de Gaza. Ficou com o Egito. A parte da direita, que é a Jordânia, na verdade, a Cisjordânia, né, que era em contato com o Estado de Israel, ficou com a Jordânia. Então, se não tem nem a Cisjordânia e não tem nem a faixa de Gaza, o resto é o Estado de Israel. Ou seja, os palestinos ficaram sem território. E esse foi o grande problema. É daí que veio o nome questão Palestina, entendeu? Uma nação que ficou sem o seu território. E aí, o que aconteceu? Então, por que eles foram? Os palestinos se dispersaram para outros territórios, como Líbano, Síria e Egito. Israel virou uma supremacia militar e política na região, intensificou muito a sua força, bélica principalmente, criando até um domo de ferro, que o nosso querido João Palaio vai falar posteriormente, mas eu vou deixar para ele. E aí os palestinos ficaram um pouco fracos, digamos assim, né? E aí, como a supremacia é tão grande, né, que os israelenses, ou seja, os judeus tinham, eles ganharam guerra como a Guerra do Suez, do Canal do Suez, dos 6 dias, e o do Yom Kippur. Vai destacar o fato de que a Guerra dos 6 dias triplicou a quantidade de territórios de Israel. Mas como assim triplicou? Não tem nem mais território, né, Gabi? Aí que tá. A faixa de Gaza e os territórios da... Lembra que eu falei da Cisjordânia? Não sei se deu pra entender muito bem, mas eu vou explicar um pouco mais. Eu tenho um mapinha aqui, ó. Eu vou mostrar isso aqui melhor pra vocês posteriormente na edição do vídeo. Mas é como se fosse a região direita. A gente vai ter ali os territórios que seriam da Jordânia. E da esquerda, na esquerda inferior, os do Egito, que é a faixa de Gaza e Cisjordânia. Na Guerra dos 6 Dias, o Israel pegou toda essa região em volta dele, né, que fazia fronteira. Então, eles realmente aniquilaram a chance dos palestinos terem sequer alguma área, algum território, né, para se criar um Estado, né. Então, é muito importante destacar que a partir de 1967, que foi o ano que ocorreu a Guerra dos 6 Dias,
os israelenses tomam de vez a Palestina para eles mesmos. Então, a Palestina, em 67, é território dos israelenses, dos judeus. Tá bom? É importante destacar isso para vocês terem uma ideia de tempo, né? De uma linha do tempo, de quando foi se criando, de o território foi de país em país, né? Porque nas guerras, os territórios mudam de muitos países para outros, né? E aí, a gente pode ter, em 64, ou seja, 3 anos antes daqueles 6 dias, a criação da Organização para a Libertação Palestina, a OLP, que era liderada pelo grupo Al-Fatah, um grupo extremista árabe, tá bom? Qual que era o objetivo dela? Organização para a Libertação Palestina, ou seja, libertar a Palestina para os árabes. E aí, ao mesmo tempo que foi criado o OLP, ou Al-Fatah, foi criado também o Hamas, que era um grupo ainda mais extremista que o Al-Fatah. E tinha algumas diferenças que eu vou recitar aqui. O Al-Fatah, que era o OLP, ela reconhecia, a partir de 87, isso é importante, ela passou a reconhecer a existência do Estado de Israel. Então, os árabes, os próprios árabes, reconheceram que os judeus, eles possuíam os territórios da Palestina. Isso é muito forte, gente, isso é muito forte. Assim, o Egito já tinha feito, o Egito foi um dos primeiros países da região reconhecendo o Estado de Israel, mas, posteriormente, em 87, os próprios árabes reconheceram, certo? Então, isso é muito forte, né? É muito... Isso né, de grande peso, né? E após a criação do Estado, enfim, após eles reconhecerem, né, o Estado de Israel como um Estado, né, eles realmente existem, reconhecem o seu poder, eles passam a mudar um pouco de objetivo. Então eles não querem mais destruir Israel, eles querem viver harmonicamente, mas eles precisam também de um espaço, eles querem criar o Estado da Palestina. Isso é importante também. Então me ajuda a te ajudar, entendeu? Já ao mesmo tempo que o Hamas não tava nem aí, o Hamas, numa linguagem mais coloquial, o Hamas, eles não estava sujeito a acordos econômicos, eles realmente queriam tudo para eles. O Hamas é um outro grupo extremista, que na minha opinião é mais extremista ainda, quase fatal, dos árabes, tá bom? Dos grupos árabes do Oriente Médio, tá bom? E aí, o que aconteceu? A OLP, por ter reconhecido o Estado de Israel como uma nação, como Estado, né? Que ele existia, o poder dele, a OLP passou a ser reconhecida pelo Ocidente e pela própria ONU como a única representante da Frente Árabe na Palestina. E em 1993, os Estados Unidos fizeram uma intermediação diplomática entre Arafat, que era o Al-Fatah, e o primeiro-ministro de Israel. Essa intermediação foi chamada de Acordo de Oslo. Ela aconteceu na Noruega e foi assinada oficialmente em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos.